Agora vamos finalmente à extinção das obrigações. Uma obrigação é um fenômeno jurídico que ocorre a todo momento, que nasce e se extingue a todo instante. Enquanto estamos aqui, existem inúmeras obrigações, contratos, atos ilícitos e etc., sendo realizados ou ocorrendo lá fora da rua. Vocês hoje, por exemplo, celebraram algum contrato, assumiram alguma obrigação, compraram alguma coisa, tomaram algo emprestado, usaram o telefone? Acredito que sim, mas então vocês hoje fizeram acontecer uma obrigação jurídica. Veremos nessas aulas os vários modos pelos quais as obrigações se extinguem, e o primeiro e principal desses modos é o pagamento. Pagamento é a principal forma de extinção das obrigações. O pagamento é muito comum e ocorre com grande frequência na sociedade, pois toda obrigação nasce para ser satisfeita. A imensa maioria das obrigações são cumpridas ou pagas de modo que o devedor fica liberado. Só uma minoria das obrigações é que não são satisfeitas, pelo que o devedor poderá ser judicialmente processado pelo credor. O conceito disso é, num conceito mais simples, pagamento é a morte natural da obrigação ou a realização real da obrigação, mas nem sempre em dinheiro. Exemplo, A paga para B para pintar um quadro, de modo que a obrigação de B será fazer o quadro. O pagamento de B será realizar o serviço. O leigo tende a achar que todo pagamento é em dinheiro, mas nem sempre, pois em linguagem jurídica, pagar é executar a obrigação, seja essa obrigação de dar uma coisa ou de fazer um serviço ou de se abster de alguma conduta, ou seja, não fazer. Num conceito mais completo, pagamento é o ato jurídico formal, unilateral, que corresponde à execução voluntária e exata por parte do devedor da prestação devida ao credor, no tempo, modo e lugar previstos no título constitutivo. Vamos comentar esse conceito. Formal. O pagamento é formal, pois a prova do pagamento é o recibo. Tal recibo em direito é chamado de quitação e deve atender às formalidades do artigo 320 do Código Civil. Muitas vezes em pequenos contratos nós não pedimos recibo para não perder tempo. É um hábito que nós temos e vocês sabem que o costume é também uma fonte do direito. Falaremos mais adiante sobre isso. Unilateral, pois é de iniciativa do devedor, que é o sujeito passivo da obrigação. Voluntário e exato. Lembre-se sempre disso. Pagamento é voluntário e exato. Se o devedor não paga após ser judicialmente executado, tecnicamente isto não é pagamento, pois foi feito sob intervenção judicial, ao penhorar ou tomar bens do devedor. Além de voluntário, o pagamento deve ser exato. Então, se A deve 50 a B e paga com um livro, tecnicamente isso não foi pagamento. Se de qualquer modo, em ambos os casos, mesmo pagando sobre força judicial ou pagando coisa diferente da devida, se o credor aceitou e se satisfez, isto é o que importa. Mas tecnicamente, em linguagem jurídica, pagamento é aquele voluntário e exato. Prestação é o objeto da obrigação e vocês já sabem que tal prestação é uma conduta humana. Podem ser um dar ou um fazer, ou um omitir-se, não fazer. Pagar é cumprir esta prestação. Tempo, modo e lugar. O pagamento precisa atender a estas regras previstas no contrato, na lei ou na sentença que fez nascer a obrigação, respeitando a data, o lugar e a maneira de pagar. Agora vamos às regras do pagamento. Satisfação voluntária e rigorosa da prestação. Dar uma coisa, fazer um serviço ou abster-se de uma conduta, porque o pagamento é exato. O credor não pode ser obrigado a receber prestação diferente, ainda que mais que valiosa. Está lá no 313 do Código Civil. O credor pode aceitar receber prestação diferente, mas não pode ser forçado a aceitá-la. Está lá no 356. O credor não pode ser obrigado a receber por partes uma dívida que pode ser paga por inteiro. Está lá no 314.
Esta regra tem duas exceções no artigo 962, que dispõe sobre o concurso de credores, assunto do final das nossas aulas, e no artigo 1997, que dispõe sobre pagamento dos herdeiros de dívida do falecido, esse assunto lá de direito das sucessões. Quem deve pagar? O devedor, mas nada impede que um terceiro pague, afinal, o credor quer receber. Se o devedor quer impedir que um terceiro pague sua dívida, deve se antecipar e pagar logo ao credor. Em geral, para o credor, não importa quem seja o solvens, quem esteja pagando. Solvens é o pagador, seja ele o devedor ou não. E o accipiens é quem recebe o pagamento, seja ele o credor ou não. Se a obrigação for personalíssima, A, por exemplo, contrata o cantor B para fazer um show. O solvens só pode ser o devedor, mas se a obrigação for personalíssima, o credor vai aceitar o pagamento de qualquer pessoa. Para evitar especulações ou constrangimentos, a lei trata diferente o terceiro que paga por interesse jurídico do terceiro que paga sem interesse jurídico, apenas por pena ou para humilhar. Assim, o terceiro que paga com interesse jurídico, por exemplo, no caso do fiador, a avalista ou herdeiro vai se subrogar nos direitos do credor. Está lá no 349. Veremos subrogação nas outras aulas. O terceiro que paga sem interesse jurídico, por exemplo, o pai, o inimigo, vai poder cobrar do devedor original, mas sem eventuais privilégios ou vantagens, como, por exemplo, hipoteca, penhor, como está no 305. Em suma, o terceiro interessado tem reembolso e subrogação nos eventuais privilégios. Já o terceiro juridicamente desinteressado só tem direito ao reembolso. A quem se deve pagar? Ao credor ou ao seu representante, sob pena do pagamento ser feito uma vez, pois quem paga mal, paga duas vezes. Está lá no 308. Se o credor é menor ou louco, pague a seu pai ou curador, sob pena de anulabilidade. Dá uma olhadinha no 310. Credor putativo é aquele que parece o credor, mas não o é. Exemplo, A deve a B, mas B morre e deixa um testamento nomeando C seu herdeiro. Então A paga a C, mas depois o juiz anula o testamento. A não vai precisar pagar novamente, pois pagou a um credor putativo, C. É ele quem vai ter que devolver o dinheiro ao verdadeiro herdeiro de B. Está lá no 309. Idem no caso do 311, pois se considera um representante do credor aquele que está com o recibo. Como se prova o pagamento? Já dissemos aqui, com o recibo ou a quitação. Quitação vem do latim quitare, que significa aquietar, acalmar, tranquilizar. Que a quitação é o documento escrito em que o credor reconhece ter recebido o pagamento e exonera o devedor da obrigação. A quitação tem vários requisitos no artigo 320, mas em muitos casos da vida prática, a quitação é informal ou verbal e decorre dos costumes. Exemplo, compra e venda em banca de revista, um bombom. Se o credor não quiser fazer a quitação, o devedor poderá não pagar. Está lá no 319. Mas pagar não é só uma obrigação do devedor. Pagar é também um direito, pois o devedor tem o direito de ficar livre das suas obrigações e até um alívio para muita gente pagar seus débitos. Assim, o devedor pode consignar ou depositar o pagamento se o credor não quiser dar a quitação, e o juiz fará a quitação no lugar do credor. Veremos nas próximas aulas pagamento em consignação. Espécies de quitação. Pela entrega do recibo é a mais comum. Pela devolução do título de crédito, está lá no 324, assunto que vocês vão estudar lá em Direito Empresarial. E o ônus da prova? Quem deve provar que houve pagamento? Se a obrigação é positiva, ou seja, de dar ou de fazer, o ônus da prova é do devedor. Assim, se você é devedor, guarde bem seu recibo. Se a obrigação é negativa, o ônus da prova é do credor. Cabe ao credor provar que o devedor descumpriu o dever de abstenção, pois não é razoável exigir que o devedor prove que se omitiu. É mais fácil exigir que o credor prove que o devedor deixou de se omitir, fazendo com que não podia,
descumprindo aquela obrigação negativa. Vamos aos modos de extinção das obrigações. Primeiro deles, pagamento. O lugar do pagamento. Onde o pagamento deve ser feito? No local de livre escolha das partes. Afinal, no direito civil, predomina a autonomia da vontade. Dá uma olhada lá no artigo 78. Se o contrato ou a sentença for omisso, o lugar do pagamento será no domicílio do devedor. Artigo 327, no seu parágrafo único. Tratando-se de imóvel, o local da coisa determina o lugar do pagamento. Artigo 328. A doutrina classifica as dívidas em quesível, querable, e portável, portable. Nesta, cabe ao devedor ir pagar no domicílio do credor, sob pena de juros e multa. Mora é um assunto que se encontra lá no 395. Já na dívida querable, cabe ao credor ir exigir o pagamento do domicílio do devedor. A iniciativa é do credor, sob pena de mora do credor. Artigo 394 e o 400. Tempo. Quando deve ser feito o pagamento? No vencimento previsto do título. E se não houver vencimento, é porque o credor pode exigir o pagamento imediatamente. É a chamada satisfação imediata do artigo 331. Mas deve-se sempre tolerar um prazo moral, que é aquele prazo razoável, do bom senso, para dar ao devedor um tempo mínimo de se organizar, sacar o dinheiro no banco, esperar a mercadoria chegar do exterior, etc. O vencimento é uma data que favorece o devedor, então o devedor pode pagar antes do vencimento, mas o credor só pode exigir a partir do vencimento, sob as penas do 939. A lei, todavia, permite excepcionalmente cobrança antes do vencimento caso o devedor esteja em dificuldade financeira, como nos casos do artigo 333. Agora vamos ao enriquecimento sem causa e pagamento indevido. Enriquecer sem causa é enriquecer repentinamente sem motivo justo, sem trabalhar, sem herdar. Uma das hipóteses de enriquecimento sem causa é através do pagamento indevido. Por isso, estes dois assuntos devem ser estudados em conjunto. Ocorre pagamento indevido quando o devedor paga a alguém que não é o credor, ou seja, o accipiens não é o credor e o devedor agiu por engano. Quem recebe pagamento indevido enriquece sem causa. Exemplo: A deve a José da Silva, mas paga a outro José da Silva, homônimo do verdadeiro credor. A efetuou o pagamento indevido e vai ter que pagar de novo ao verdadeiro credor, pois quem paga mal, paga duas vezes. A, obviamente, vai exigir o dinheiro de volta do outro José da Silva, que enriqueceu sem causa. Mas o verdadeiro credor não precisa esperar, ele não tem nada a ver com isso. Ocorre enriquecimento sem causa quando alguém aufere um aumento patrimonial em prejuízo de outrem, sem justa causa. Há outros casos de enriquecimento sem causa, além das hipóteses de pagamento indevido. Exemplos que estão lá no 578, 1255, parágrafo único do 1817 e etc. Vamos ver agora dois efeitos do pagamento indevido. Primeiro efeito: aquele que enriqueceu sem causa fica obrigado a devolver o indevidamente auferido, não só por uma questão moral, direito natural, lembra disso? Mas também por uma questão de ordem civil, artigo 876 e 884, e tributária. Afinal, como explicar à Receita Federal um súbito aumento de patrimônio? O objetivo dessa devolução é reequilibrar os patrimônios do devedor e do falso credor, alterados sem fundamento jurídico, sem a justa causa. Segundo efeito: se o falso credor não quiser voluntariamente devolver o pagamento, surge o segundo efeito, que é o direito do devedor de propor ação de repetição do indébito, repetitio indebiti, contra tal accipiens. Essa ação tem este nome, pois em linguagem jurídica, repetir significa devolver e indébito é aquilo que não é devido. Então a ação é para o falso credor devolver aquilo que não lhe era devido. Tal ação prescreve em 3 anos, como está lá no 206, no seu parágrafo 3º, inciso 4º. Também se aplicam as regras do pagamento indevido quando se paga mais do que se deve.
porém não cabe a repetição quando o solvens agiu por liberalidade. Exemplo da doação, no 877. O incumprimento de obrigação natural. Exemplo, uma gorjeta, dívida de jogo, dívida prescrita. Dá uma olhada lá no 882 e no 814. Ou quando o solvens deu alguma coisa para obter fim ilícito. Afinal, ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. Exemplo, pagou ao pistoleiro errado para cometer um homicídio. Não cabe devolução. Artigo 883. E se o objeto do pagamento indevido já tiver sido alienado pelo falso credor a um terceiro? Bem, se tal objeto era coisa móvel, tal alienação vale por uma questão de segurança das relações jurídicas e porque, em geral, os móveis são menos valiosos do que os imóveis. De qualquer modo, o falso credor vai responder pelo equivalente em dinheiro. Mas se o objeto do pagamento indevido for um imóvel, já que o falso credor já tem alienado a um terceiro, tal alienação só valerá se feita onerosamente. Venda sim, doação não. E o terceiro estiver de boa-fé. Caso contrário, o solvens poderá perseguir o imóvel e recuperá-lo do terceiro. Vai lá no 879. Vamos agora à imputação de pagamento. O normal é entre duas pessoas haver apenas uma obrigação, mas pode acontecer de alguém ter mais de uma dívida com o mesmo credor. Assim, se A deve a B R$100, decorrente de um empréstimo e outros R$100 decorrentes de um ato ilícito, por exemplo, A bateu no carro de B. Quando A vai pagar apenas uma dessas dívidas, precisa dizer a B qual está quitando. Imputar o pagamento é determinar em qual dívida o pagamento está incidindo. Num conceito mais técnico, imputação de pagamento é a operação pela qual o devedor de mais de uma dívida vencida da mesma natureza a um só credor indica qual das dívidas está pagando por ser tal pagamento inferior ao total das dívidas. Dá uma olhada lá no 352. É preciso que haja mais de uma dívida, todas vencidas, da mesma natureza. Exemplo, obrigação de dar dinheiro. E o pagamento ser menor do que a soma das dívidas. Cabe ao devedor fazer a imputação, dizer qual dívida está quitando, e o devedor deve ser orientado por seu advogado para quitar logo a dívida de juro maior e a dívida com garantia. Exemplo, hipoteca, penhor, fiança, porque aí o devedor libera a coisa dada em garantia. O devedor libera o fiador. Se o devedor não imputar, o credor poderá fazê-lo. 353 do Código Civil. Devendo o credor ser orientado por seu advogado para pedir a quitação da dívida de juro menor e na dívida quirografária, que é uma dívida sem garantia. Lembre-se que pelo artigo 314, o credor não está obrigado a receber pagamento parcial, mas na prática pode ser melhor o credor aceitar alguma coisa e depois brigar pelo restante. Se o devedor e o credor não fizessem a imputação, a lei fará na dívida de maior valor, conforme o artigo 355, que se chama imputação legal.